Bom dia, pessoal. Meu nome é Ronei Lopes Gurgel. Eu curso licenciatura matemática pela Estácio na Universidade Estácio, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. E hoje eu vim para vocês para contar um pouco a respeito da história da matemática na antiguidade. Bom, inicialmente vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia em grego significa entre rios, por causa de este lugar, que é o atual Iraque, ficar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Pois bem, falaremos um pouco sobre a matemática na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, inicialmente os grupos começaram a formar pastores e outras pessoas que deixaram a vida nômade para viver em sociedade. Na Mesopotâmia, além dos sumérios que inventaram a escrita, foram diversas regiões e diversos grupos que tomaram conta do reino, entre sucessão de várias dinastias. Pois bem, na Mesopotâmia, os pastores eles começaram a criar ovelhas, porque deixaram de ser nômades e colocavam residência nos locais. Foi um dos primórdios das civilizações da atualidade, da antiguidade, na verdade. Pois bem, os pastores eles precisavam contar as ovelhas que eles tinham. Então eles resolveram criar invólucros de barro, onde eles colocavam pedrinhas de argila, invólucros de barro ou de argila, onde eles colocavam pedrinhas como ovoides, círculos, triângulos, cilindros, dentro dos tokens, como eram chamados. Esses tokens eram invólucros de barro onde eles colocaram na proporção de 1 para 1, ou seja, uma ovelha corresponderia a um ovoide. Jarras de óleo corresponderiam a esferas. Triângulos corresponderiam a outros animais e tudo mais. Pois bem, então, um pouco mais adiante no tempo, os pastores descobriram que não precisavam colocar nos invólucros de barro as pedrinhas que representavam as ovelhas ou os outros animais. Então eles perceberam que bastavam que eles registrassem num tablet de argila a quantidade de ovelhas que tinham, a quantidade de jarros de óleos que tinham, a quantidade de grãos e sementes que tinham. Isso foi dar origem à escrita cuneiforme, onde eles representavam antes disso os números e depois eles começaram a representar a escrita. Pois bem, os povos da Mesopotâmia, eles tinham um sistema numérico que representavam na base 60, ou seja, não a base decimal a qual nós temos hoje. A base 60 é porque o número 60 é um número que é divisível por 2, por 4, por 6, por 10, por 15 e por 30. Portanto, facilitava bastante os cálculos. Facilitando os cálculos, eles tinham uma numeração que seguia de 1 até 60. E para representar o 60 era o mesmo símbolo usado para representar o 1. Então, representava-se o número 1 por palitos. 1 era um palito, 2 era um palito, 3 eram palitos. Na verdade, eram representados por cunhas, ou seja, a escrita cuneiforme, onde um estilete gravava na argila de barro, certo?
Então, os mesopotâmios, eles representavam de 1 a 59 com apenas 2 símbolos. Tinha um símbolo que era vertical, que representava o 1, o 2, o 3, o 4, até 9. E símbolos horizontais que representavam as dezenas, por exemplo, 10, 20, 30 e por assim vai. Então eles conseguiam representar de 0 a 59 e o 60 era representado da mesma forma com que o número 1 era representado. Então o número 1 representava o 1, o 60, o 360, o 3600 e por aí vai. Portanto, a quantidade representável ela deveria representar de acordo com as notações, aonde de 59 passava para 1 novamente, e assim vai até 360 ser representado por 1 novamente. Pois bem, até hoje nós temos ainda na nossa sociedade ocidental alguns resquícios dessa representação da Mesopotâmia, onde as horas são representadas por 60 minutos, o dia é dividido em 24 horas, as horas são representadas por 60 minutos, cada minuto representa 60 segundos. E também temos a divisão do ciclo trigonométrico, ou do círculo trigonométrico, ou do círculo dividido em 360 graus. Bom, portanto, a representação dos mesopotâmios, o sistema numérico deles, eram de base sexagesimal, ou base 60, 60 ou sexagesimal. Agora passaremos a denotar uma outra civilização que também esteve nos primórdios da invenção da matemática, que eram os egípcios. Os egípcios, eles tinham um sistema decimal de base 10, como nós temos atualmente. Porém, a representação numérica deles eram representadas por hieróglifos, iguais os que representam as letras. Porém, os números eram com hieróglifos diferentes. Por exemplo, para o 1 era representado por um palito, o 2 era representado por 2 palitos, o 3 por 3 palitos até 9. Onde o número 10 era representado por uma alça ou uma ferradura, ou alguns chamam de osso do calcanhar, que representaria 10. Então aqui teríamos 20 representado. Então, o 100 era representado por uma espiral, o 1000 era representado por só um momento. O 1000 era representado por uma flor de lótus, o 10.000 era representado por um dedo, o 100.000 era representado por um girino, e o 1.000.000 era representado por um deus com as mãos levantadas. Isso quer dizer que você conseguia facilmente representar 1.000.000 com apenas um deus. E fazia com que os números pequenos fossem representados por mais quantidade de hieróglifos. Mas então, se você quisesse representar 10 elevado a 300 no sistema egípcio, você teria de representar com 10 elevado a 294 deuses para representar 10 elevado a 300. Porque o deus é representado por 10 elevado a 6. E 10 elevado a 300 dividido por 10 elevado a 6 é igual a 10 elevado a 94. Por isso nós teríamos de representar o 10 elevado a 300 com 10 elevado a 294 deuses, o que é muito complicado, muito difícil de se representar. Pois bem,
Então os antigos egípcios eles faziam as contas de multiplicação representado por dois pés caminhando para a direita da escrita e a subtração com dois pés para a esquerda. E eles também faziam multiplicações, só que eu não vou entrar em detalhes porque a multiplicação aqui é um pouco mais complicada, ela é representada pela base binária. Mas vamos falar a respeito das frações no sistema egípcio de numeração. O sistema egípcio de numeração representava uma fração como 1 sobre 2, representando por um oval, uma fórmula oval em cima do 2, que seriam dois números. O 1/3 era uma forma oval sobre o 3. O 1/5 era uma forma oval sobre o 5. E assim vai. Os egípcios representavam as frações só com o numerador 1, debaixo com o denominador com os números inteiros. Uma exceção disso era o 2/3, que eram representados por 2 sobre 3. Mas eles geralmente faziam com que as representações eram de frações com o numerador 1 e denominador que somados dariam determinada fração. Correto? Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre a matemática grega. A matemática grega se iniciou com os pré-socráticos, com os filósofos pré-socráticos, que tinham determinadas crenças. Eles achavam que, por exemplo, a essência do universo era a água e o ar. Outros pré-socráticos já achavam que a origem do universo, ou a essência do universo, era o fogo e a terra. Mas existiu um filósofo chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto não gostava muito de números, porque ele gostava de geometria. E entre as suas façanhas está a notação de ângulos que foi incorporada à matemática, além da representação de segmentos, além da representação de áreas, a representação de volume. Então o ângulo foi colocado na matemática como um ente matemático para representar as grandezas. Portanto, Tales de Mileto ficou mais famoso pela sua representação do Teorema de Tales de Mileto, onde entre duas retas paralelas quaisquer, duas ou mais transversais, representavam segmentos que eram proporcionais entre si. Esse é o famoso Teorema de Tales de Mileto. Certo? Pois bem, Tales de Mileto teve sua escola e outras pessoas seguiram Tales de Mileto. Uma dessas pessoas que seguiram Tales de Mileto, que ficou em contato com ele na Grécia, é o Pitágoras. Pitágoras é o famoso pelo seu Teorema de Pitágoras, que é acreditado a ele, mas isso é uma mentira. Porque desde a Mesopotâmia já se tinha a noção do Teorema de Pitágoras, onde em uma tábua de argila, um tablete de argila, foi achado numerações que compunham de triplas pitagóricas, ou seja, números do Teorema de Pitágoras que dariam um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Então eles existiam, além do 3, 4 e 5 na Mesopotâmia, já estavam a representar os outros números que também eram parte desses triângulos retângulos. Então, desde a Mesopotâmia já se sabia, por isso o Teorema de Pitágoras ficou famoso, fez Pitágoras ficar famoso, mas eles já existiam tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. Mas Pitágoras, ele gostava de números. E uma vez, ao passar por uma oficina de um ferreiro, ele notou-se com determinados sons do martelo batendo no aço, no ferro, por exemplo, nos metais. E ele não gostava desse som dos ferreiros, mas
particularmente nesse dia, ele gostou do que ele estava ouvindo, ele achava aquela melodia muito harmoniosa e foi descobrir o porquê que aquela melodia soava tão harmoniosa assim. Ele descobriu que o sistema métrico da música de uma oitava, eles eram representados por comprimento de 1/2, 2/3 e 3/4. E esses comprimentos de corda, eles faziam com que o sistema de música se tornasse muito harmonioso. Pitágoras, então, ele começou a achar que a essência da natureza estava nos números, mais praticamente nos números inteiros. Então, Pitágoras começou a estudar os números, o que por fim foi acabando por construir a aritmética, estudando os números e fazendo com que o universo fosse representado por números inteiros. Então Pitágoras montou a sua escola e os seguidores dessa escola eram chamados de os pitagóricos. Pitagóricos usavam vestimentas brancas e permitiam que mulheres também fizessem parte dessa sua escola. Por exemplo, os pitagóricos, eles tinham determinadas crenças onde o universo era representável por números inteiros. Portanto, a essência do universo para os pitagóricos eram os números. Então os pitagóricos começaram a ficar como se fosse uma antiga seita. Começaram a ter ares de uma seita religiosa, aonde os seus seguidores tinham determinadas crenças, chamado de os pitagóricos. Pois bem, uma vez, um de seus seguidores, chamado Hipasos de Metapontos, ele tentou designar um quadrado que tinha sobre um triângulo retângulo que tinha o 2, o 1 em um lado e o 1 em um lado. Por exemplo, um triângulo retângulo que era formado por lados 1 e 1. E essa hipotenusa, ele tentou calcular essa hipotenusa e ela não representava um número inteiro como os pitagóricos gostavam de representar pelos números inteiros. Hoje nós sabemos que essa hipotenusa de um triângulo retângulo de lados 1 e 1 é o número irracional raiz de 2, que não era representável por uma fração, não era representável por um número inteiro e não era representável por nenhum outro número. Hoje nós sabemos que esse é o número irracional raiz de 2. Mas se nós tentássemos extrair a raiz de 2 naquele tempo, ele é formado por um número que nunca termina de se fazer a conta. Ele vai sucessivamente com casas decimais até o infinito, chamado raiz de 2, que hoje nós sabemos que ele é um número irracional. Mas os pitagóricos, depois de Hipasos de Metapontos ter descoberto essa incrível façanha, eles logo se apressaram por calar Hipasos de Metaponto. Eles o mataram, eles os afogaram no rio, ou no mar, não me lembro. Pois bem, então os pitagóricos não queriam que suas crenças fossem abaladas, e por isso eles acabaram matando Hipasos de Metaponto. Pois bem, essa é a história da civilização numérica grega. Agora passaremos para a Idade Média. Na Idade Média, nós temos muitas coisas que os gregos descobriram. Muitos matemáticos gregos fizeram várias descobertas, como Apolônio, que descobriu as cônicas, e vários outros, onde uma lista extensa da matemática grega que eu acabei de citar agora, anteriormente.
Pois bem, depois disso, começaram com Descartes, que era um matemático da França, vivia numa aldeia da França. Ele estava muito entediado com as suas leituras dos filósofos da antiguidade grega. Então ele disse que queria montar um sistema de filosofia próprio dele mesmo. Então o filósofo Descartes, ele montou em 1637 um livro de filosofia chamado O Discurso de um Método, o Discurso do Método. Nesse livro, ele tentava fazer uma filosofia que fosse capaz de desenvolver todos os tipos de problemas e os resolver todos os tipos de problemas. Pois bem, nesse O Discurso de um Método, ele propõe a resolução de problemas através do método analítico, onde Descartes acabou por ser um dos precursores da geometria analítica. O que é a geometria analítica? A geometria analítica, ela se opunha à geometria sintética, que era preterida pelos gregos. A geometria sintética discorria sobre um problema dizendo: faça isso, soma isso, multiplique por isso, divida por isso e dará nisso, e esse é o resultado, sem apresentar o porquê que se chegou a esse resultado, fazendo com que as pessoas achassem que as descobertas teriam sido feitas por inspirações divinas. Já o método analítico de Descartes e Viète, que era outro matemático também, deixava claro como eram feitas as descobertas. Portanto, René Descartes, ele é considerado como o precursor da geometria analítica, por ele usar a álgebra como prova para a geometria. Então ele utilizava-se da geometria em contrapartida associada à álgebra também. Então René Descartes, em seu livro Discurso de um Método, uma bela passagem desse Discurso do Método, é uma época em que uma passagem em que Descartes ele tenta duvidar de tudo. Ele tenta fazer uma dúvida metódica, aquela dúvida radical, onde ele duvida de tudo. Ele pensa da seguinte maneira: eu vou fazer uma dúvida radical, vou ter uma dúvida radical, vou duvidar de tudo. Quem sabe se eu não estou nessa realidade que eu estou, algum gênio do mal pode ter colocado essa realidade dentro da minha cabeça. Portanto, eu vou representar uma dúvida metódica e radical. Então ele pensou: vou duvidar de tudo. Aí ele pensou: eu posso duvidar de tudo, mas existe uma única coisa da qual eu não posso duvidar. Eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. E se eu duvidar de que eu estou duvidando, eu continuo duvidando. Portanto, eu estou duvidando, mas eu não posso duvidar se eu não estiver pensando. Então, eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Então, ele, com essa linda, célebre frase, ele chega à razão de que, na verdade, ele não deveria estar duvidando das coisas. Um ponto seguro para a sua filosofia. Bom, René Descartes publicou o Discurso do Método em 1637, mas o seu arcabouço principal foi a geometria, que era uma dos 3 apêndices do seu livro Discurso do Método. Essa geometria, chamada La Geometrie ou a geometria, ele discorria sobre o seu método para resolver problemas de geometria através da álgebra e da matemática analítica, ou seja, a geometria analítica da qual ele foi um iniciante. Certo? Pois bem, Pierre de Fermat, um matemático contemporâneo de Descartes, também estava publicando um livro
falando sobre as mesmas coisas que Descartes estava produzindo o seu acadêmico. Então Descartes ficou pretensioso, ficou abalado por pensar que as obras de Pierre de Fermat, outro matemático francês, pudessem ofuscar a sua grande obra. Mas isso não aconteceu, porque Descartes era um cientista que havia publicado muitas obras de filosofia, e as suas obras foram aceitas pela comunidade científica da França e pela comunidade científica do mundo também. Certo? Pois bem, então Pierre de Fermat ficou conhecido como co-inventor da geometria analítica e René Descartes ficou conhecido como o inventor ou o precursor da geometria analítica. Certo? Então é isso, pessoal. René Descartes e Pierre de Fermat e a geometria analítica do século XVII. Muito obrigado, pessoal. Até mais.